Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O estádio viveu um instante de tensão antes mesmo de a bola rolar, como se o silêncio dos gramados anunciasse algo maior do que o duelo em si. De um lado, Walter Ribonetto, técnico recém-chegado ao comando do Godoy Cruz, pressionado e sedento por reestruturar um time em crise. Do outro, Cuca, o comandante experiente do Atlético Mineiro, figura carimbada no futebol brasileiro, disposto a reafirmar o seu legado nas oitavas de final da Sul-Americana. A contagem regressiva para o embate trouxe à tona olhares que se cruzaram de forma inesperada, anunciando um capítulo extra em meio ao confronto esportivo. A cerimônia pré-jogo foi breve, mas reveladora. Ribonetto, visivelmente tenso, respirou fundo antes de entrar em campo, sua estreia no banco do tombo em um momento tão decisivo. Cuca, por sua vez, exalava domínio e tranquilidade, fruto de sua experiência e das conquistas acumuladas, inclusive na mesma competição. O contraste não poderia ser mais evidente. O árbitro apita o início, e aquilo que parecia apenas uma partida ganha contornos de batalha psicológica. A trajetória recente de Godoy Cruz é marcada por solavancos. Sem vencer a 6 jogos, situação que culminou na demissão de Esteban Solari, o time agora inicia um novo ciclo com Ribonetto. Ele chega com a tarefa de reorganizar, de buscar resgatar um padrão e instilar confiança em um elenco jovem e inexperiente, liderado por figuras como Paul Fernandes e Leonardo Jará, heróis em campo e na retaguarda. A estreia é a oportunidade de virar a página. No Atlético, o clima é outro. Cuca voltou ao Galo em dezembro de 2024 com missão clara, retomar o protagonismo e conquistar títulos, como já fez em passagens anteriores. Em 2025, o clube conquistou o Campeonato Mineiro e vive jornada intensa entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na tabela do Brasileirão, o time está na 11ª posição, distante da zona de classificação a Libertadores, mas ainda com margem de recuperação. A Sul-Americana representa uma chance tangível de glória e renovação. Os primeiros minutos revelaram mais que movimentação tática. Olhares atravessavam o campo, treinadores gesticulavam com fervor, e o clima de confronto extrapolou o futebol. Quando Ribonetto deu ordens mais ríspidas, Cuca respondeu com a ponta dos dedos gesticulando, em silêncio, como se desafiasse. Foi ali que se viu, era mais que um duelo de equipes, era um choque de vontades e estilos distintos. Os argentinos abriram o placar com um golaço de Andino, numa explosão de comemoração que ressoou como desafio. O estádio ficou inquieto, o silêncio foi interrompido pelos gritos dos visitantes, e Cuca, no banco, viu o alerta. Sua resposta veio em mudanças estratégicas no intervalo, mexendo no time, ajustando no detalhe, como só um técnico experiente sabe fazer. Apesar de uma fase instável, o Godoy Cruz demonstrou resiliência. A estreia de Ribonetto teve lampejos de coerência e atitude. E o empate parcial, que veio no segundo tempo, resultado de espírito aguerrido, comprovou que, mesmo em crise, o time argentino podia surpreender. O Galo, com seu plano mais maduro, encontrou o caminho da virada. Hulk, sempre decisivo, apareceu com seu faro de gol, e cujas histórias no clube consolidam seu status de ídolo vivo. Cuca, mais do que técnico, virou maestro em meio ao caos, orquestrando a mudança de jogo com precisão. O placar se inverteu, e com ele, o clima pesado deu lugar à tensão estratégica. O apito final confirmou o triunfo do Atlético Mineiro por 2-1. Vitória suada, construída com determinação e experiência. Ribonetto viu seu primeiro jogo terminar em derrota, mas teve o acalento de ver seu time reagir. Cuca, mais uma vez, mostrou por que seu retorno ao Galo era aguardado com expectativa, e por que ele continua sendo referência tática. A partida, no fim, foi menos sobre confronto físico e mais sobre duelo mental. Deu ao futebol argentino um novo olhar sobre Ribonetto e reafirmou, no Brasil, que Cuca continua sendo sinônimo de comando. E agora, com as atenções voltadas para o confronto de volta, a tensão ganhou novas camadas. O clima pós-jogo, no entanto, revelou uma tensão que foi além das 4 linhas. Durante a coletiva, o esperado aperto de mãos entre os treinadores foi substituído por trocas de farpas. Ribonetto, visivelmente incomodado,
acusou o banco do Galo de desrespeito técnico, insinuando que houve provocação além do habitual. Cuca, ao ser informado das declarações, reagiu de maneira firme, dizendo que no futebol competitivo não cabe mimimi, uma resposta que incendiou ainda mais a cobertura da imprensa argentina e brasileira. A irritação de Ribonetto não era apenas pelo resultado. Ele deixou escapar que se sentiu provocado não só pelas atitudes no banco adversário, mas também por comentários ouvidos no túnel dos vestiários. Segundo relatos, um auxiliar do Godoy Cruz precisou ser contido após discussão mais acalorada com um membro da comissão atleticana. A Conmebol, inclusive, já solicitou imagens do circuito interno do estádio para analisar a possível troca de empurrões após o apito final. Do lado do Galo, o discurso foi outro. Os jogadores celebraram não apenas a vitória, mas o espírito de superação demonstrado na segunda etapa. O capitão Hever exaltou o comando de Cuca, afirmando que o time respondeu ao treinador com personalidade, e que a postura da equipe na virada mostrou que quem manda no jogo é quem tem alma de vencedor. Hulk reforçou o sentimento, dizendo que jogar com raça é obrigação, e o Cuca cobra isso da gente todo dia. O técnico atleticano não poupou palavras ao comentar o atrito com o rival. Cada um lida com a pressão do seu jeito. Tem gente que grita, tem gente que cala, tem gente que culpa o outro. Aqui, a gente responde com futebol, afirmou Cuca, lançando um olhar direto à câmera, numa fala que muitos interpretaram como um recado direto para Ribonetto. A frase viralizou nas redes sociais e foi exaltada pela torcida alvinegra como mais uma das famosas tiradas do treinador. Do lado argentino, os jornais destacaram a valentia do Godoy Cruz em campo, mas também criticaram a forma como o novo treinador se deixou afetar pelo extracampo. O diário La Voz del Tomba publicou que Ribonetto precisa aprender a controlar seus nervos se quiser comandar um time em competições internacionais. Já o tradicional Olé lamentou o resultado, mas apontou evolução na postura tática do time, mesmo em meio à turbulência emocional do técnico. A imprensa brasileira, por sua vez, deu destaque ao domínio psicológico de Cuca. O estado de Minas definiu o treinador como um gigante da Libertadores, mesmo quando não está nela, lembrando que mesmo na Sul-Americana, o técnico trata cada jogo como uma final. Já o Super Esportes Mineiro classificou o embate como uma aula de como comandar fora das quatro linhas e questionou se Ribonetto terá fôlego para manter o cargo caso não reverta o quadro no jogo da volta. Enquanto isso, nos bastidores do Atlético, a preparação já mira o próximo desafio. Cuca se reuniu com a comissão para ajustar a programação dos treinos e avaliou a condição física de jogadores-chave, como Zaracho e Arana, que sentiram desgaste na partida. O foco agora é manter a vantagem e consolidar a vaga. No vestiário, a fala do técnico após o jogo foi curta, mas impactante: a guerra continua. E nós não vamos recuar. No Godoy Cruz, o ambiente é de cobrança. Ribonetto terá poucos dias para reorganizar o elenco, que volta a campo no fim de semana pelo Campeonato Argentino, onde também não vive bom momento, ocupa a 21ª colocação, com risco de entrar na zona de descenso. A torcida, embora compreensiva, começa a manifestar dúvidas sobre a escolha da diretoria em trazer um técnico sem experiência em torneios internacionais para um confronto tão decisivo. Nas redes sociais, torcedores do Galo não perderam a chance de alfinetar o rival. Frases como Ribonetto caiu na pilha do Cuca e o jogo foi no campo e na mente dominaram os comentários. A hashtag time do Cuca voltou aos trends, revivendo os tempos áureos de 2021, quando o treinador levou o clube ao título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O reencontro com a torcida, após a vitória, promete ser caloroso na MRV Arena. O confronto de volta, marcado para a próxima semana em Belo Horizonte, já é tratado como decisivo. Embora o Galo tenha vantagem, a postura intensa do Godoy Cruz no jogo de ida serve de alerta. Cuca sabe disso e já declarou que não há espaço para salto alto e que quem subestima adversário acaba voltando de cabeça baixa. O técnico quer seu time focado e intenso do primeiro ao último minuto. Para a torcida atleticana, a expectativa é de mais uma noite mágica. O Galo ainda não perdeu em casa na Sul-Americana 2025, e a atmosfera na MRV Arena costuma ser determinante nos grandes jogos. Jogadores como Paulinho,
Battaglia e o próprio Hulk têm se mostrado decisivos em jogos eliminatórios, e a esperança é que a classificação seja confirmada com autoridade. Ribonetto, por outro lado, terá que provar que sua chegada ao Godoy não foi um erro de percurso. A imprensa de Mendoza já começa a especular nomes caso o treinador não reverta a situação. O desafio é grande, vencer fora de casa, contra um time experiente, com um treinador que conhece cada atalho da competição. Mas o futebol, como se sabe, não costuma seguir roteiros previsíveis. A tensão entre os dois técnicos virou combustível para uma rivalidade inesperada. O que era apenas um confronto entre Brasil e Argentina na Sul-Americana ganhou tons de novela. Cuca e Ribonetto, dois personagens de personalidades fortes, agora são protagonistas de uma história que extrapola os limites da bola e alcança o imaginário dos torcedores. O Atlético segue como favorito, mas a guerra está longe de acabar. O próximo capítulo já tem data, local e promessa de emoção. E, pelo que se viu no primeiro ato, ninguém sairá ileso dessa batalha de estratégias, nervos e declarações afiadas. Respira fundo, torcedor! Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. A chegada do Godoy Cruz a Belo Horizonte foi marcada por protestos tímidos da torcida rival e um clima de provocação já ensaiado. Alguns torcedores atleticanos esperavam o elenco argentino no aeroporto com faixas escritas em espanhol, ironizando a estreia de Ribonetto e o resultado do jogo anterior. O técnico argentino manteve o semblante fechado e se negou a dar entrevistas, demonstrando claramente que a pressão o afetava de forma mais intensa do que ele gostaria de admitir. No centro de treinamento do Galo, o clima era de confiança. Cuca comandou um treino fechado, com portões trancados à imprensa, indicando que preparava algo específico para neutralizar qualquer tentativa de surpresa por parte do Godoy. Em conversa rápida com dirigentes, teria dito: eles vêm mordidos, mas nós estamos preparados. O elenco, por sua vez, seguiu a mesma linha de foco, evitando declarações polêmicas e trabalhando em silêncio, como pede o momento decisivo. Horas antes da bola rolar no jogo de volta, a MRV Arena já recebia seus primeiros torcedores. O ambiente prometia ser hostil para os visitantes. Mais de 40 mil ingressos vendidos, sinalizadores distribuídos pela organizada, e uma orquestra de vozes unidas em um só cântico: aqui é Galo. O estádio pulsava em expectativa. A torcida queria a classificação, mas queria também a resposta contundente diante das provocações e da tensão criada pelo técnico rival. Quando os times entraram em campo, os olhares entre Cuca e Ribonetto se cruzaram uma vez mais. Mas, diferente da ida, não houve aperto de mão nem tentativa de contato. O clima era de guerra fria. Cada um caminhou até sua área técnica e se concentrou no jogo. Os auxiliares também evitavam se olhar. Era como se o ambiente todo tivesse sido contagiado por uma rivalidade que extrapolou o futebol. E a bola ainda nem havia rolado. O primeiro tempo foi tenso, truncado, com muitas faltas e discussões. Rigonato, volante argentino, e Battaglia, do Galo, trocaram empurrões em uma dividida forte. O árbitro precisou intervir diversas vezes para evitar que o jogo descambasse. Cuca gritava à beira do campo, pedindo calma e inteligência. Já Ribonetto parecia cada vez mais pressionado, esbravejando, sem conseguir manter o controle emocional diante das dificuldades impostas pelo adversário. Aos 36 minutos, o Galo abriu o placar. Em uma jogada trabalhada desde a defesa, Arana cruzou e Paulinho cabeceou firme, sem chances para o goleiro. A MRV explodiu. Cuca vibrou, mas manteve o controle. Ribonetto chutou uma garrafa d'água, frustrado com o posicionamento da sua defesa. A câmera da transmissão captou sua expressão de incredulidade. O semblante do treinador argentino parecia o de quem já sabia o desfecho daquela noite. No segundo tempo, o Godoy até tentou reagir, mas a defesa atleticana estava sólida. Hever comandava com autoridade a última linha, e Everson fez boas defesas em momentos pontuais. O tempo corria contra os argentinos, e a ansiedade tomava conta do banco visitante. A cada lance errado, Ribonetto gritava mais alto. Cuca, por outro lado, mantinha a serenidade, apenas ajustando detalhes com seus auxiliares.
Parecia ter a partida na palma da mão. Aos 78 minutos, veio o golpe final. Em contra-ataque fulminante puxado por Zaracho, Hulk recebeu na entrada da área e soltou uma bomba. Golaço. 2-0. A classificação estava selada. A torcida gritou o nome do ídolo, mas também começou a cantar em coro uma provocação direcionada ao rival técnico. Olé, Ribonetto! O estádio inteiro parecia participar de um mesmo roteiro, onde a humilhação era construída com ritmo e intensidade. O apito final não encerrou apenas uma partida, foi o fim simbólico de uma guerra fria. Cuca não celebrou de maneira efusiva. Cumprimentou os jogadores, abraçou seus auxiliares e foi o último a deixar o campo. Ribonetto saiu antes, cabisbaixo, sem falar com ninguém. A coletiva de imprensa pós-jogo foi esvaziada por parte da delegação argentina, enquanto Cuca, tranquilo, declarou: foi um jogo grande. Jogamos com respeito. Quem não sabe perder, não aprende a ganhar. A imprensa argentina amanheceu em crise. Manchetes como fim da linha para Ribonetto, Ido Godoy é eliminado e treinador se isola dominaram os jornais. Enquanto isso, em Belo Horizonte, a torcida celebrava com euforia. A vitória não foi apenas esportiva. Para muitos, foi a reafirmação da identidade do Galo, forte, provocador, decisivo em momentos grandes e comandado por um técnico que, gostem ou não, sabe vencer sob pressão. Nos dias seguintes, a Conmebol anunciou investigação formal sobre o comportamento dos bancos de reservas nos dois confrontos. Mas, para o Atlético, pouco importava. A classificação estava nas mãos. O foco agora é na próxima fase, e a certeza de que, sob o comando de Cuca, o Galo é uma ameaça para qualquer adversário. Não só pela bola, mas pelo espírito que o treinador consegue imprimir no elenco. Walter Ribonetto, por sua vez, terá que reconstruir sua imagem. Sua estreia no comando de um clube tradicional foi marcada não por táticas ou vitórias, mas por discussões, derrotas e descontrole emocional. A experiência pode até servir de aprendizado, mas deixou marcas profundas em sua reputação e na confiança da torcida mendocina. O futuro agora é incerto. O Atlético, embalado, já planeja a sequência da temporada. Cuca tem o grupo nas mãos e o respeito da diretoria. O ambiente no vestiário é positivo, e a união entre elenco, treinador e torcida parece inabalável. Para o treinador, cada jogo é uma batalha, e cada batalha vencida reafirma a força do projeto construído em 2025. A Sul-Americana segue, mas para os torcedores do Galo, esse duelo contra o Godoy Cruz já entrou para a história. Não apenas pelo placar ou pela classificação, mas pelo simbolismo de ver o clube superar obstáculos, controlar os nervos, e dar uma resposta dentro e fora de campo. Como disse um torcedor ao fim da partida, aqui é Galo, aqui a gente não treme. A gente impõe respeito. A história entre Cuca e Ribonetto provavelmente não termina aqui. O futebol é cheio de reencontros. Mas se depender da memória atleticana, o técnico argentino terá sempre o nome associado à noite em que o Galo rugiu mais alto, com raça, inteligência e autoridade. E isso, no coração do torcedor, vale mais que qualquer troféu. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.